Sejam todos muito bem-vindos ao canal. Afinal, o que somos nós? O Paulo é empresário e teve 3 experiências de quase morte. A primeira delas aconteceu por conta de um acidente de carro, a segunda porque ele foi atropelado e a terceira por conta de uma cirurgia. 3 situações bem diferentes, 3 EQMs bem diferentes também. Por serem tantas as informações, a gente precisou dividir essa entrevista em 2 partes. Nesta, a primeira parte, vocês vão conhecer a primeira e a segunda EQMs do Paulo. Bom proveito! Paulo, boa tarde, muito obrigado por você aceitar compartilhar conosco do canal Afinal que Somos Nós, a sua história, as suas 3 experiências de quase morte. Eu gostaria que você se apresentasse e nos contasse tudo no detalhe. Muito obrigado. Eu agradeço demais, fico muito feliz de poder estar conversando, porque a experiência do canal, dos vídeos que eu assisti, ela me encorajou demais, porque eu não posso negar que é muito complexo conversar com qualquer pessoa sobre isso, qualquer pessoa que não tenha uma experiência sobre isso. E quando a gente conversou uma primeira vez e eu entrei em contato com vocês, eu tive aquela sensação assim, nossa, finalmente alguém vai me escutar, né? vai entender o que eu estou falando, porque muitas pessoas levam para o lado religioso, muitas pessoas levam para o lado espiritual, mas no fundo eu fugia de tudo isso porque era uma experiência de quase morte que era muito mais do que um viés, um olhar. Era uma experiência pessoal muito profunda e eu não tinha para quem contar isso. E nada mais justo que agora que estou com bastante coragem, contar para a internet inteira e quem mais quiser saber. Foram 3 experiências de quase morte. E eu evitava contar porque quem é que quer ser amigo de um cara que quase morreu 3 vezes, né? Então dá a impressão que só de andar do lado dele vai cair um raio em cima da gente. Então, eu já ouvi muito assim de azarado, então eu já ouvi muita besteira. E elas aconteceram em momentos diferentes da minha vida, em maturidades diferentes da minha vida, em situações completamente diferentes, de modo completamente diferente. E isso também foi me dando uma experiência que cada vez ia ficando mais complexa e mais difícil de explicar, né? Então acho que o desafio que a gente tem agora é tentar passar isso para as pessoas, porque a experiência de quase morte me parece inevitável a todos, né? Então, se você está me vendo agora, eu só quero te dar uma notícia. A certeza que a gente tem é que nós vamos morrer. E talvez a gente te dê aí um spoiler do que vai ser isso. E eu já quero começar com a minha primeira experiência, se você me permitir, porque eu era muito jovem, recém-formado, sofri um acidente de carro, fiz um slash com o pescoço, que é um movimento, um chicote com o pescoço, uma pancada lateral, num acidente de carro. Naquele momento tive algumas complicações do acidente, visíveis, mas teve uma pequena complicação que não foi visível, que foi uma beliscada na medula, na altura das vértebras cervicais. Fez o slash e deu uma beliscadinha ali na medula. Essa beliscadinha foi se formando num edema, um edema medular. E isso demorou um tempo até se formar. Esse tempo foi de mais ou menos umas 16 a 24 horas. E nesse período eu ainda fui atendido com movimentação, sem nenhum cuidado, fui carregado de uma maca para uma cadeira, depois tirei radiografia. Então assim, aquilo não foi definitivamente percebido, não foi cuidado. E essa beliscadinha na medula, ela afetou em algum momento a minha parte cardiorrespiratória, que numa dessas mudanças de maca, eu tive um choque medular e aí teve digamos assim, a primeira parada cardiorrespiratória. E aí é que vem
Aí começa a experiência mesmo, né? Aquela sensação de que, opa, alguma coisa diferente aconteceu. O que aconteceu agora nunca aconteceu antes, e naquele momento te dá uma sensação de que aquilo nunca acontecerá de novo. É uma coisa muito única, muito específica. Você começa a perceber modificações interiores, você ouve o silêncio interno das coisas que pararam dentro de você. Naquele momento as sensações são muito vívidas, elas são muito... Você consegue realmente... você tem é como se os sentidos ampliassem, como se tudo ficasse extra, tudo ficasse grande, tudo ficasse... E você começa a perceber coisas que você não percebia no seu corpo, a ouvir sons que você sente falta. Eu senti falta do som do meu coração batendo, senti falta do som da respiração, do ar entrando, né? E naquele momento eu pude perceber que eu estava num estado... é difícil falar fora do corpo, mas eu já não era mais corpo, eu era alguma coisa, eu estava em algum lugar. Eu comecei a ver tudo de fora, né? Eu não vi do alto, não vi, mas assim, eu comecei a ver as pessoas me atendendo, comecei a ver o ambiente, comecei a perceber aquilo, e uma sensação assim, ao mesmo tempo de confusão, mas de paz, e o tempo alterou. Não sei explicar, mas sabe quando no filme assim tem aquela cena que chega e faz um barulho assim, bum, e aí o tempo começa a ficar uma câmera lenta, assim, as coisas começam a ficar meio... O tempo começou a alterar. Naquele momento eu saquei, cara, algo de muito sério está acontecendo. E comigo. Só que esse algo de muito sério está acontecendo comigo é como se eu estivesse me olhando lá em algum lugar e percebendo, nossa... eu acho que ele vai morrer, né? E esse eu acho que ele vai morrer era eu falando de mim mesmo. E essa foi a primeira experiência. Essa experiência, ela... assim, não é que ela se repetiu durante esse tratamento do edema de medula, mas eu tive outros momentos muito graves. E eu meio que ficava esperando aquilo acontecer de novo. Naquela época, eu não sabia que isso era uma experiência de quase morte. E eu me via sendo atendido e eu via pessoas em volta da minha cama rezando por mim. E pessoas que, inclusive, já haviam morrido. Não conversei com ninguém, não teve nada de experiência mística, mas, assim, eu tive ali a sensação de ter um grupo de pessoas na beira da minha cama rezando por mim, gente que torcendo por mim, e misturado com aquelas pessoas estava ali minha mãe, meu pai, e tudo numa sensação de ao mesmo tempo agora. Ali não era um tempo antes, durante e depois. Ali era tudo ao mesmo tempo agora. Ao mesmo tempo que eu me via, eu via as pessoas, eu não ouvia os ruídos corporais, eu sentia um silêncio profundo, mas também as sensações eram muito vívidas. Uma sensação, não sei se a palavra seria extrasensorial, não sei se seria isso, mas uma sensação assim, é esquisito falar, porque eu não sentia corpo, e eu também não me sentia, eu me sentia fora, em algum lugar, em algum estado, de alguma maneira, e vendo tudo aquilo acontecer. E o pior de tudo é que quando eu voltei, e eu conversei com a minha mãe, conversei com meu pai, conversei com o médico, e tinha um cabo, era um hospital militar, e tinha um cabo enfermeiro, e eu conversei com ele, o cara abriu um olho desse tamanho e falou, não é possível que você tenha visto isso, cara. Mano, não é possível. E eu vi o desfibrilador, aquela famosa cena do desfibrilador. Então, assim, o próprio cabo falando, cara, não é possível, mano, você não tá entendendo, você não viu isso, alguém te contou. Não é possível que você tenha visto isso, não há como você ter visto isso. E eu contava isso pra ele. E essa história até rendeu, porque
Muito tempo depois, no hospital, eu contei essa história para ele de novo. Ele falou: isso daí tua mãe te contou. E era muito difícil. Inclusive, isso acabou causando um impedimento até de eu conversar futuramente com outras pessoas sobre isso. Essa foi a primeira experiência. Foi em que ano? 1990, 89 e 90. Porque eu tenho os laudos finais de 91, 92, uns documentos aí. 91, 92, que eu já estava saindo do hospital. Eu tenho até o termo, quando eu saí do hospital, que a gente recebe uma carteirinha na época, né? Dizendo que eu estava apto para dar baixa no serviço militar, que eu prestava na época, mas com sequelas do trauma medular. Fazer uma pergunta antes de você passar para a segunda experiência. Você não se sentiu saindo do corpo e nem voltando? Então, nessa primeira não. Nessa primeira eu não me senti nem saindo nem voltando. Eu me percebi num estado que eu chamo, eu nem sei se esse nome é correto, mas eu chamo de um estado de consciência. Eu virei consciência. Entendeu? Eu virei só o meu pensamento. Não tinha mais nada. A última lembrança que você tem antes da parada cardíaca foi qual? Eu me lembro do pessoal, eu estava muito grogue, muito... Eu tava, não sei se eu já estava sedado, mas eu estava muito zonzo, muito confuso, e eu me lembro das pessoas me pegando aqui pelo ombro, eu deitado, me pegando para me tirar de uma maca e colocar na outra maca. E eu me lembro exatamente nesse momento do fato de eu sentir um negócio no pescoço que deu tipo um choque elétrico, assim, um negócio que tomou conta de mim, e que naquele momento eu já saí dali, assim, eu já virei consciência. Foi um é como se fosse um beliscão forte no corpo inteiro, não sei explicar isso, cara, e é muito louco. No corpo inteiro, não foi no coração? Não foi. No que eu chamo de corpo, porque eu também não sentia corpo, assim, difícil explicar isso. Foi a última lembrança no corpo. No corpo, exatamente. Tipo assim, uma punção assim no pescoço, e aí, assim, eu tive a impressão que eu tive uma reagida, assim, sabe quando a gente se contrai reagindo a uma dor ou alguma coisa do gênero? E aí, daquele momento pra frente, aí eu já comecei ali eu já estava fora. E a volta pro corpo você também não sentiu? Não senti. A volta eu não senti. Porém, quando eu fui acordando, porque me parece, eu não sei explicar isso em detalhes, me parece que eu fui muito sedado. Meu pai fala que eu fui sedado além da conta até, né? E eu demorei muito para voltar ao estado de consciência, de abrir o olho e tudo mais. Mas conforme eu fui voltando, que eu fui me percebendo acordando, que eu fui ouvindo a voz do meu pai, da minha mãe, que eu fui ouvindo o meu coração de novo, as máquinas, aquele som de hospital, né? Eu fiquei meio confuso naquele momento, porque naquele momento eu era meio consciência e meio consciente. Então eu ficava assim, aquele momento também foi bastante inesquecível, porque eu não sei se foi a volta, mas foi esquisito, porque eu tinha consciência que eu estava, nossa, parece que tudo deu certo, eu tô vivo, entendeu? Então assim, aquela coisa do, puxa vida, eu tô aqui, o mundo existe, eu tô aqui. Você disse que você não via o seu corpo físico, mas você viu o desfibrilador, e o desfibrilador é no corpo. Como é que eu entendo isso? Não sei te explicar, porque o que acontece? Eu via a cena, eu via o atendimento, mas eu não me via. Eu via as pessoas em volta da cama, eu via o enfermeiro, eu via meio que por cima, mas eu não me via. Mas você sentia que o seu ponto de vista era um pouco por cima, como você acabou de falar. Exatamente. Sabe aquela lente da GoPro que fica assim meio olho de peixe? Sei. Então, é isso daí que eu via assim meio de cima, de longe, mas eu não me via. Eu sabia que era eu,
Eu sabia que eu estava vivendo aquilo, eu sabia que eu estava sendo atendido, que era uma situação grave, eu sabia que... Mas talvez eu não tivesse nem maturidade na época para entender, porque eu era muito imaturo, muito mesmo. Apesar de já ser dentista e tudo mais, mas eu era muito imaturo. E eu não conseguia me ver ali. Mas eu sabia que era eu, e eu sabia que eu estava, assim, tipo, cara, eu acho que eu tô morrendo. E você teve a comprovação quando você contou sobre o desfibrilador para aquela pessoa. Rapaz, eu contei até outras coisas, porque, por exemplo, teve uma enfermeira que estava na beira da cama, e eu descrevi a enfermeira, e ela tinha uma mancha, sabe aquela mancha de sangue, assim, que... De angioma. Isso mesmo. Ela tinha essa mancha, e eu descrevi a mancha, falei de que lado que era e tal, não sei o quê, e essa enfermeira teve férias. E ela tirou férias, exatamente, terminou aquele plantão, saiu de férias, alguma coisa assim. Então, eu acabei descrevendo uma pessoa que eu não tive condição de ver de novo, né? E eu não a vi antes. Ela só entrou na minha vida no momento desse atendimento já em andamento. Então, como eu poderia ter descrito uma pessoa que eu não vi antes e não vi depois? Entendeu? Então, assim, isso daí foi isso é a primeira vez que eu tô falando isso, porque isso não dá pra falar na rua, né, cara? Você vai falar isso por aí e a galera pira, porque pra quem que eu vou falar isso, né? Então eu tô aqui no YouTube, provavelmente muitas pessoas vão nos assistir dando a cara a tapa, porque com 52 anos eu tomei coragem, mas é uma coisa muito louca. E isso não tem a ver com religiosidade. Isso não tem nada a ver, viu, gente? Isso daí foi uma experiência, eu vi pessoas, uma situação de atendimento, então isso também foi bastante importante eu tirar da minha cabeça, porque todas as pessoas que eu encontrava e tentava conversar sobre isso, elas levavam para algum caminho religioso, né? E eu tenho consciência que fé é uma coisa, religião é uma coisa, mas essa experiência entendeu? Não dá para você descrever uma queda de bicicleta, vamos supor, aleatoriamente, uma queda de bicicleta como uma experiência religiosa só, entendeu? Não, uma queda de bicicleta é um tombo, tem coisas físicas, né? Então você perdeu o equilíbrio, você caiu. A mesma coisa, eu acredito que numa experiência de quase morte. Deve ter alguma coisa elétrica funcionando ali no nosso corpo que para de funcionar, deve ter alguma coisa bioquímica, tudo bem, deve ter coisas comuns. Mas como é que você descreve uma pessoa que você nunca viu, entendeu? Então, ali eu percebi que existia eu não sei se eu vou falar uma coisa correta, o físico é você, mas uma continuidade da consciência, uma consciência extracorporal, não sei, mas uma continuidade, a vida não dependia só do corpo, ela estava presa a essa consciência que me fazia perceber os fatos, entendeu? A última pergunta que eu queria fazer com relação a essa primeira experiência é a seguinte: você diz que você viu pessoas que já eram falecidas e você via seu pai e sua mãe, seu pai e sua mãe vivos. Vivos. No meio de pessoas já falecidas. Você viu nesse mesmo momento durante a experiência, ali naquele local. Essas pessoas apareciam para você da mesma forma? Ou uma tinha aura, outra não tinha aura? Uma era de uma cor, outra de outra? Olha, eu vou ser muito claro no que eu via, porque isso para mim é muito claro. Era como se estivesse todo mundo ali. Sem aura, nada não. Gente humana, normal, na beira da cama, rezando. E eu falo rezando porque a minha mãe é cheia de amigas senhoras que são daquelas que rezam, que vai para rezar terço na casa de um, rezar terço na casa de outro, né? Então eu sou amigo de muitas velhinhas rezadeiras. E é muito comum na minha vida ter um monte delas juntas rezando. E naquele momento eu via todas, inclusive as falecidas, entendeu? Então você diz que é falecidas porque você as reconhecia. Reconhecia. Falo até o nome. Isso eu falei para minha mãe, né? Falei, mãe, teve uma hora lá que eu vi a Dona Vitória, mas mãe, a Dona Vitória já morreu, entendeu? E a minha mãe sorria para mim e só isso também, entendeu? Porque ela também não sabia responder. Dentro da fé católica, porque a minha família é católica, existe uma coisa que se reza no credo,
né? Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, creio na comunhão dos santos e na remissão dos pecados. O que é essa comunhão dos santos? Dentro da fé católica existe a ideia de um corpo divino. Não vou explicar a catequese aqui, porque também não é o caso. A minha mãe ia para esse lado, entendeu? Ela falou, filho, nós acreditamos na comunhão dos santos, então provavelmente a Dona Vitória estava rezando por você, intercedendo por você naquele momento. E por alguma graça de Deus, você teve a experiência de ver tudo isso. E ficava sempre nessa conversa. E eu tentando ir mais fundo na questão da experiência de quase morte. Mal sabia eu que eu ainda tinha mais 2 pela frente, né? Então, por favor, Paulo, nos conte sobre a sua segunda experiência. Então, a segunda experiência, eu costumo dizer que foi a raivosa. Foi a experiência raivosa. Porque fiz todo um tratamento de saúde, tive que mudar de profissão, mudei de vida, mudei todos os contextos, tem consequências, tive fratura, tive sequela. Então, assim, foi toda uma história que teve que ser reconstruída por causa desse primeiro acidente de carro. E já estava numa outra vida, numa outra profissão, trabalhando em Aracaju, numa emissora de televisão, e saindo ali em Aracaju tem o Morro de Santo Antônio, onde tem várias emissoras de televisão. A emissora que eu trabalhava era a mais alta, a última do morro ali, e eu descendo a pé ali a ladeira, junto com o editor, cinegrafista, produtora, todo mundo. A gente tinha acabado um programa de jornalismo local, e íamos almoçar e estávamos descendo a pé. E aí um carro perdeu a direção. Olha só que loucura, o cara estava subindo em alta velocidade, ele perdeu a direção numa curva, justamente uma curva que a gente estava passando, e era areia ali, não tinha calçada direito, e ele me atropelou, né? Eu estava distraído, até olhando para baixo, assim, quando me dei conta, eu só vi era um carro vermelho, esse carro vermelho vinha na minha direção em altíssima velocidade, e aí eu fui atropelado, né? Só que eu fui atropelado não por baixo do carro, ele me pegou e me jogou por cima, e eu dei aquela rodada que cai do outro lado do carro, né? Nessa rodada eu furei rosto na antena do carro, então assim, eu também me machuquei bastante. Quando eu caí no chão, que eu bati no chão, naquele momento eu vou usar uma expressão assim, eu briguei com Deus, o mundo, o universo, falei, não, de novo não, né? Porque naquele momento eu já sentia que aquilo que estava acontecendo iria mudar determinantemente a minha vida de novo. E logo que eu bati no chão, foi uma pancada tão violenta, mas tão violenta, que só foi o tempo de pensar, de novo não, e de novo a mesma sensação de, tô fora, pronto, saí, já tô vendo a cena, né? Naquela hora, nessa experiência de quase morte, eu percebi a saída. Ali eu saquei. Ali eu saquei, já me vi no chão. Todas as experiências de quase morte têm umas coisas engraçadas, né? Esse acidente aconteceu na porta de uma emissora de televisão. Essa emissora de televisão, ela é bastante conhecida porque no programa, na hora do almoço, ela tem programas populares, muito populares. E era o que faltava para a audiência daquele dia. E, assim, chegaram a sair cinegrafistas dessa emissora e falar, olha, o Paulo Vitor, o apresentador da outra emissora, acabou de ser atropelado aqui na nossa porta, olha aí, olha a câmera na boca dele, não sei o que, olha o sangue, não sei o que, porque quando eu bati a cabeça no chão, logo já ficou aquela poça de sangue. Essa história que eu te contei agora do cinegrafista, essa realmente eu fiquei sabendo depois, tá? Mas o contexto do acidente, eu já vi também nesse estado de consciência, nesse lugar que eu não sei dar nome para isso, né? Dessa vez, diferente da primeira vez, eu tive a sensação de uma queda num túnel, num lugar, aí, assim, realmente eu vi uma luz, a famosa luz no fim do túnel, veio a historinha da minha vida rápido na minha cabeça, lembrei da minha esposa, lembrei da minha mãe, lembrei das coisas da minha infância, veio aquele filme da vida, assim, só que tudo isso ao mesmo tempo agora.
isso não tinha uma cronologia naquele estado que eu estava de consciência, isso não tinha um tempo cronológico. Mas eu volto a dizer, as mesmas sensações da primeira experiência de quase morte, eram sensações muito vívidas, muito, assim, muito verdadeiras, todas elas me traziam grande paz, um sentimento de alegria ao ver aquele filme da vida, eu não me sentia frustrado em nada, até quando aparecia alguma coisa assim mais complexa. Eu tive uma experiência, essa experiência fora do corpo, digamos assim, né? Ela foi mais intensa. É como se eu estivesse gostando de estar ali. É como se eu estivesse gostando de, tipo assim, olha eu aqui de novo. Olha que legal. Eu não vou sofrer, eu só vou ver o sofrimento. Eu tive tudo isso misturava na minha cabeça. É muito difícil contar cronologicamente tudo o que acontecia naquele momento, porque era muita coisa ao mesmo tempo. É muita coisa ao mesmo tempo. E eu me lembro, por exemplo, de um rapaz chamado Valdir. E o Valdir, ele, do jeito dele, ele virava para mim e falava comigo, Paulo, respira, Paulo, volta, Paulo, volta, Paulo. E eu ouvia ele falando aquilo, mas eu interiormente, eu pensava, eu não quero voltar. Não quero, não vou voltar. E foi a primeira vez, isso agora que eu estou falando, foi um pensamento que me veio depois, foi a primeira vez que eu tive a noção de que morrer também ali naquele momento era uma decisão minha. Eu acho que se eu relaxasse o corpo e eu me mantivesse naquele estado extracorporal, extrasensorial, vívido, aquela luz, aquela queda na luz, e eu não sei se era um túnel para baixo, era um túnel para o lado, mas eu me sentia tunelizado ali, eu não sei explicar esse negócio. E o Valdir falava, volta, Paulo, e eu pensei comigo, se eu não voltar, né? Francamente, eu pensei comigo, se eu não voltar. E foi a primeira vez. Cara, eu nem sei explicar isso. Eu vou falar aqui, me exponho, assumo que eu vou falar, mas foi a primeira vez que eu saquei, tipo assim, cara, eu vou morrer. Então morrer é isso? Então morrer é só isso? Entendeu? Eu acho que eu perdi o medo da morte naquele dia. Não sei te explicar. E aí vem o que eu chamo de raivosa. Me veio uma lembrança que a minha esposa estava grávida. E aí eu fiquei, engraçado, furioso na hora, porque eu falei, não posso morrer, cara. Que isso, meu? Tá louco? Não, vamos reagir. Nesse vamos reagir, aí eu já voltei, e quando eu voltei, eu já havia assistido todo o meu atendimento, eu já sabia onde é que eu estava, eu já tinha sido removido para dentro de uma ambulância, o carro já estava em movimento, as sirenes já estavam ligadas, né? Então, aí eu voltei, aí sim eu tive a entrada e a saída, né? E na volta, a volta não foi um momento de muita paz, assim, não, porque eu não queria voltar, não queria morrer, mas também não queria deixar o que eu estava experimentando, era muita experiência ao mesmo tempo, e eu me lembro que quando eu voltei, quem já estava assim, bem em cima de mim já não era mais o Valdir, era o João Luiz, que era o coordenador da missão, onde a gente morava, de televisão, e o João Luiz falava para mim a mesma coisa, Paulo, reage, Paulo, e isso eu já estava dentro da ambulância do SAMU, lá em Aracaju, já em movimento, indo para o hospital e tudo mais. E eu não sei se eu tive um flashback ou o que aconteceu, mas quando eu cheguei num estado que tinha tido um acidente de ônibus em Aracaju. E eu cheguei num momento junto com todas as pessoas desse acidente de ônibus. Então chegaram vários acidentados e tinham uma prioridade de atendimento. E do meu lado tinha uma pessoa morta, maca com maca, sim, uma pessoa morta, tinha eu e tinha um garoto que eu vi que eles tiraram um garoto rápido e levaram um garoto embora.
Agora, sabe qual é o detalhe da história? Eu não sei se nesse momento eu estava em EQM ou se eu já estava consciente. Eu não sei o que estava acontecendo ali. Porque essa visão, essa pessoa morta do meu lado, o garoto sendo atendido, tudo isso acontecia de fato ali era uma sala de atendimento hospitalar, né, de emergência hospitalar. Então, assim, não era tipo assim, estou vendo uma pessoa que já morreu. Não, era uma pessoa que estava morta ali. Então, assim, eu estava me vendo em todo esse trajeto e dentro da sala de emergência. Então, assim, foi uma coisa esquisita. E até hoje eu não sei te dizer se naquele momento eu estava em EQM ou se eu já tinha voltado. Não sei. Você não falou que você voltou quando você estava dentro da ambulância? Então, eu voltei quando eu estava dentro da ambulância. Mas essa lembrança dessa sala, ela não foi uma lembrança consciente. Ela foi uma lembrança como se eu tivesse tido uma outra EQM, ou como se eu tivesse tido um flashback naquele momento. Eu não sei te explicar isso. Tá, ou seja, você não consegue colocar essa experiência numa cronologia depois que você voltou. Exatamente. Então, assim, é esquisito falar isso, mas essa palavra cronologia, eu preciso te dizer assim com muita objetividade. Não existe tempo linear nesse lugar que a gente vai. Entendeu? Porque ao mesmo tempo que você cai, você lembra, você vê, você morre, você vive, você briga com você mesmo, você recebe advertências interiores de reage, você ouve a voz do cara. Então, assim, é por isso que eu acredito que seja tão difícil contar uma EQM e, pior ainda, seja tão difícil ouvir uma EQM. Porque pra gente que passou, às vezes eu me pego, que nem eu tô conversando com você agora, e me dá a sensação que eu fiquei maluco, porque como é que eu tô contando um negócio que eu não sei pontualizar como aconteceu? Eu não sei como é que as pessoas lidam com isso. Eu já tentei escrever por tópico, sabe? Escrever, aconteceu isso, aconteceu aquilo outro. Eu até escrevo, mas aquilo não tem uma linha cronológica. Essa questão do tempo, muitas pessoas falam sobre não existir o tempo ou não existir o tempo como aqui. Aí eu pontuo, porque isso tem um impacto em mim, eu penso e devolvo falando o seguinte: bem, ok, não tem um tempo como aqui, mas existe algo parecido com o tempo, porque existe uma sequência, existe um antes e depois, durante a experiência que nos é relatada. E existir um antes e um depois é uma espécie de definição de tempo. Né? Você se lembra que você estava lá e você se lembra que você voltou. Isso em si é uma definição de tempo, mesmo que seja diferente. Mas eu não sei até que ponto existe um paradoxo aí de por que eu estou aqui dentro dessa experiência de tempo. Eu não sei até que ponto o fato de eu ter essa experiência atual de tempo estraga aquele tempo e a explicação daquele momento. Entendeu? Porque eu só conheço esse tempo. Eu só conheço essa cronologia de 60 minutos. Quando eu nasci já tinha um relógio de 1 hora, dia de 24 horas. E quando você quer explicar aquilo lá, você necessariamente usa o seu conhecimento daqui. Eu não tenho outra referência de tempo. Entendeu? Então, como é que eu vou explicar para as pessoas lineares e analógicas como nós uma coisa que eu vivi tudo ao mesmo tempo agora? Entendeu? Então, assim, eu acredito que todos os parâmetros de tempo precisam ser revistos, porque eles não são parâmetros para a experiência de quase morte. Isso é uma coisa pesadíssima, que, assim, dizer isso olhando para um físico é sofrido, mas é real, entendeu? Então, sinto lhe informar que talvez os seus parâmetros... Tem uma pessoa que já foi entrevistada pelo canal que disse uma frase emblemática para mim. Ela olhou para mim e falou: Carlos, a física que funciona aqui não funciona lá. Quando uma pessoa resolve se expor como a gente se expõe para contar uma coisa tão louca feito essa, é porque você tem que ter uma consciência de certeza do que você viveu muito grande, entendeu? Então, o que eu digo já de cara para as pessoas é que o mais importante, talvez para mim,
é o fato de que eu tenho certeza absoluta que isso foi vivido, mesmo que seja beirando a morte. Entendeu? Isso foi uma experiência de vida, isso não foi uma coisa irreal, não foi só uma coisa elétrica da minha cabeça, não foi só uma questão de gaps neurológicos ou de bioquímica, não. Aí teve uma consciência fora da consciência que vai para um além, digamos assim, né? Para algum lugar que a gente não conhece e que agora a gente tenta, de alguma maneira, se aproximar disso. Você sabe que tem um médico chamado Sam Parnia, um médico muito importante inglês, que tem um trabalho muito importante na área de ressuscitação. Ele é um cardiologista e ele tem um livro sobre a morte, o processo da morte. E ele diz, eu lembro esse livro, ele diz num certo instante que quando a pessoa teve uma parada cardíaca, ela morreu. Ela pode voltar, mas naquele instante ela morreu. Sabe, inicia o processo da morte. Sabe, esse processo ao longo dele, que pode demorar até horas, existe a possibilidade da pessoa voltar. Mas de voltar, porque ela morreu naquele instante. Tanto é que ele não chama de experiência de quase morte nesse livro. Ele chama de experiência de morte. Ele chama de experiência de morte real. A terminologia EQM, experiência de quase morte, é muito útil para que todos consigam se aproximar dessas informações. Mas é uma terminologia que ainda está em construção. Então, estou te dando essa informação que para esse médico você morreu e voltou, você não esteve próximo da morte, você morreu e voltou. Estamos aí, né? Vamos para a terceira? Sobre a segunda, você voltou. Você chegou a ver, como na primeira vez, pessoas que já tinham falecido e outras não? Ou você teve uma confirmação por parte de terceiros daquilo que você tinha visto? Na realidade, eu tive uma confirmação por terceiros de tudo que eu vi. Porque eu também, de novo, por causa do impacto no chão e esse rapaz mesmo, o Valdir, a noiva dele, a Ivana, a outra pessoa que estava conosco, tinha uma moça também chamada Giovana. Então, assim, foi uma coisa com muita gente. Eu estava com uma equipe de televisão, né? Eu não estava sozinho. E depois eu contei para eles. A gente estava numa ilha de edição de novo, porque quando você trabalha com televisão, broadcasting, as equipes, elas são como se fosse um time de futebol. Então você viaja junto, dorme junto, come junto e trabalha junto e fica numa ilha de edição junto muito tempo. E eu tive a oportunidade de depois, voltando para a ilha de edição, de escrever para eles as coisas que tinham acontecido comigo. E todos eles foram unânimes em falar: Paulo, você estava desmaiado, mano. Então, assim, aí eu calei a boca de novo. Me calei, porque é muito complicado você dizer para algumas pessoas que você viu as coisas. E aí, depois, individualmente, eu fui conversando com cada um deles. E eu falei: Valdir, você falou para mim assim, 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 você falou desse jeito, você pediu para eu voltar várias vezes, você deu um tapa no meu rosto, tudo isso eu vi. Só que eu vi, não é que eu vi deitado no chão você fazendo isso, eu vi você fazendo isso, né? E qual era o seu ponto de vista? Você estava do alto, você estava na mesma altura dele? Eu vou dizer que eu estava do alto, mas em nenhum momento eu estava, nem na primeira EQM eu estava em cima ou embaixo. Eu estava, não sei se você entende, eu estava. Eu via, mas não tem mais alto baixo, não tem mais. É como se você visse, não pelo olho que tem uma luz que faz uma reta, não. É a consciência enxergando. É muito louco falar isso, cara. Mas é a consciência enxergando. Não é um olho que vê. As pessoas que estão ali, elas não ficam nem à frente nem atrás das coisas. As cores, a nitidez. Nessa experiência, tudo era muito vívido. Você disse que dessa vez você se sentiu saindo e voltando para o corpo. Você sabe detalhar como é que foi a saída e a volta? Ah, mano, eu acho que eu fui meio tampinha de garrafa. Né? Eu acho que eu saí fora na base da extração. Mas a volta
Cara, a gente não quer voltar, né? É um negócio esquisito. A volta não é confortável. Ela não é uma coisa... É isso. Não é uma coisa... Parece que não é desejada, sabe? Puxa, agora que eu tô aqui e nesse caso específico, eu muito revoltado, porque eu comecei a brigar com a situação. Eu não posso morrer, pelo amor de Deus, cara. Eu comecei a brigar comigo mesmo e brigar com a situação. Você não queria, mas de repente você não queria voltar também. Eu não sei se existe essa expressão, né? Mas é uma alma pau da vida, entendeu? Eu tava... Pensa uma consciência extrasensorial revoltada. Você estava bravo porque ia morrer, mas ao mesmo tempo, a partir de um certo instante, você já não queria voltar. É isso? O corpo não é confortável. Agora, como é que eu vou dizer isso sem as pessoas olharem para mim e falarem, esse cara tá maluco, né? Muitas pessoas falam que a volta é doída, a pessoa se sente comprimida. Um chegou a falar que era como voltar para dentro de uma placa de mármore. Teve uma pessoa que disse, inclusive, que o ar era pesado. Eu vou até falar isso na minha terceira EQM, porque respirar é ruim depois, né? Respirar é ruim. Aquele primeiro ar, quando você volta, cara, é horrível. Deixa eu entender um pouquinho ainda sobre a segunda. Como é que foi a passagem de você estar chateado que, pô, de novo isso acontecendo, para o momento em que você, de repente, começa a gostar? Então, aí nós voltamos a uma explicação muito difícil. Não tem uma cronologia. Eu fui ficando chateado e agora eu comecei a gostar. É tudo ao mesmo tempo agora. É muito complicado falar isso, mas é como se você pudesse ter 4, 5 emoções ao mesmo tempo. É como se você pudesse ter a emoção de estar descobrindo que você está morrendo, junto com a emoção de você ver o filme da sua vida. É tudo ao mesmo tempo agora. Uma vez eu estive numa experiência, que são essas salas de espelho. Não sei se você já... Uma vez eu fui a Las Vegas, e lá em Las Vegas tinha uma sala de espelho, assim, era um hotel que preparou toda uma área de entretenimento com espelhos. E que você se via, assim, em situações com aquele jogo de espelho, né, ao ponto de você não conseguir andar e de você não conseguir saber se tem chão, porque o chão também era espelho, o teto era espelho, então aquilo causava um bug mental tremendo. Eu só tomei coragem de falar sobre experiência de quase morte e essa coisa não cronológica depois que eu tive essa experiência da sala dos espelhos. Porque ali foi a coisa mais próxima que eu cheguei desse tudo ao mesmo tempo agora. Porque para onde você olha, você tem milhares de vocês ali, de você ali, entendeu? Então assim, é tudo ao mesmo tempo agora. Outra experiência muito importante que eu vivi na minha vida, eu já estive num deserto. Não sei se você já fez uma viagem para um deserto. Eu já estive num deserto mesmo. Daqueles desertos que você viaja quilômetros para chegar numa areia, e eu estive num deserto. E quando você está no deserto... Desculpe, quilômetros para chegar numa areia, mas o deserto ao que você se refere não é só areia? Não, porque... O deserto tem as bordas do deserto onde ficam cidades, no meio do deserto tem alguns oásis onde ficam pessoas, e existe um deserto que é o ápice do deserto, que é o dentro do deserto, né? Eu tive a oportunidade de estar 2 vezes dentro de um deserto, né? Quando você está no deserto, você sabe qual é o som que mais te incomoda? O som dos teus órgãos internos, porque não tem mais nenhum outro som. Você não escuta vento, você não tem barulho de folha, você não tem barulho de rio, areia não faz barulho, não tem cachorro latindo, não tem gente do seu lado. A única coisa que você escuta é a sua pegada. Você chega a escutar a malha da sua roupa passando uma na outra. O deserto é um silêncio incrível. E quando na experiência de quase morte o coração para e a gente para de respirar, que a gente tem essa sensação de sair do corpo, é esse silêncio que você escuta. E quando volta a bater o seu coração, aquilo é um barulho que te incomoda. Porque no deserto, só para você ter uma ideia,
o que mais me incomodava era o barulho do sangue. Você escuta o teu órgão interno, cara. É uma coisa muito louca. Entendeu? Você escuta aquele estômago roncando. Ele não é um estômago roncando, ele é um monstro dentro de você fazer um barulho altíssimo. Porque no deserto a única coisa que faz barulho é você e as suas células. Então, quando você volta, para te explicar a volta, esses barulhos incomodam. O corpo incomoda. Entendeu? É como se você estivesse voltando para um sapato apertado, entendeu? Para uma coisa que não cabe mais em você. E outra coisa também é o seguinte: quando você volta, você sente dores. As coisas que você quebrou, as coisas que você cortou, os machucados, as pessoas te costurando, a pessoa te entubando, desentubando, o cara botando ambão, aquele negócio do ambão que entra para você respirar. Voltar, eu acho que é a parte mais difícil. Porque é um encarar a realidade. E não que o estar fora do corpo seja algo irreal, mas não participa dos parâmetros desse mundo que a gente está aqui, entendeu? Você diria que você foi para uma outra dimensão? Muito difícil dar um nome para isso. Tem uma pessoa que fez uma comparação com a água, como se nós estarmos aqui ao gelo, onde você estava seria, por exemplo, a água, e talvez um outro lugar a água, o vapor da água. Isso faz algum tipo de sentido para você? Cara, faz sentido, mas é tão difícil rotular uma coisa dessa, porque é como se fosse um estado da consciência, é como se a consciência não dependesse do corpo. E eu volto a falar para todos com muita clareza. Eu não sei se você é espírita, se você é evangélico, se você é católico, se você é agnóstico. Tudo que eu estou falando não envolve nenhuma questão religiosa e nem vai contra as questões religiosas. Se você é espírita, você vai encontrar no espiritismo argumentações para isso. Se você é católico, você vai encontrar a comunhão dos santos. O que o pessoal fala no catecismo da Igreja Católica, participar da vida divina. Então, quando a gente morre, a ressurreição é você começar a participar da vida divina. Então, assim, para mim, como católico, eu digo que eu vou para esse lugar que é o coração de Deus, digamos assim. Naquele instante você era católico? Cara, eu fui católico naquele momento. Inclusive, eu rezei, eu me lembro de eu ter feito as minhas orações. Mas o fato da religião, ela, vou falar na boa, ela não afetou em absolutamente nada a experiência. Separar o que é fé e do que é experiência, entendeu? Porque uma coisa é você ter fé. Outra coisa é você não conseguir definir entre uma experiência pessoal e uma experiência de fé. Ali não é uma experiência de fé, é uma experiência pessoal. Eu levei uma pancada, um carro me atropelou, eu voei em cima do carro, eu caí no chão, tive uma pancada forte na cabeça, já tinha o trauma medular. E você saiu do corpo independentemente da sua fé? Da minha fé, com fé, sem fé, a experiência pessoal aconteceu. Na minha terceira experiência, que foi numa cirurgia bariátrica, eu já vou começar a contar. Não deixe de assistir a segunda parte desse relato quando Paulo nos conta sobre a sua terceira EQM, a que aconteceu durante uma cirurgia. Se você gostou, por favor, se inscreva no nosso canal, dê muitos likes, faça comentários, compartilhe com seus amigos, toca o sininho que você sempre fica sabendo quando chega vídeo novo, bem quentinho, saindo do forno. E se você tem alguma dúvida ou passou por uma EQM e gostaria de compartilhar a sua história com esse mundão, escreva pra gente. O nosso e-mail é afinal-o-que-somos-nós@gmail.com. Essa é uma nova fronteira do conhecimento humano. Vamos juntos atravessá-la?